Olá, saudações cordiais a todos que estão aqui me ouvindo. Meu nome é Lia Fialho, eu sou professora da Universidade Estadual do Ceará, no Brasil, e para mim é uma grata alegria poder estar participando e compartilhando conhecimento com vocês que estão no sétimo Congresso Internacional Educação, Investigação e Tecnologia. Esse encontro que vai ser maravilhoso para estarmos discutindo a ética e a inteligência artificial na educação. Eu falo em português, que é minha língua materna, todavia eu tive o cuidado de preparar os slides em espanhol, na tentativa, né, de poder agregar e me fazer compreender de uma forma mais clara. Bom, gostaria, antes de iniciar a minha apresentação, de agradecer, né, todos aqueles que estão na organização do evento e também todos aqueles que estão nos assistindo, né, nesse momento e compartilhando conosco esses aprendizados. O título da minha fala são Redes Formativas para o Uso Ético de Inteligência Artificial na Educação. Né. Essa temática, ela é uma temática extremamente importante, especialmente nos dias atuais. Por quê? Porque a inteligência artificial é uma ferramenta que chegou para ficar, né, então não adianta a gente negar essa ferramenta, proibir os nossos alunos de utilizar, ou mesmo se negar a utilizá-la enquanto professores que somos, pesquisadores que somos. O que precisamos, na verdade, é conhecer melhor essa ferramenta, compreender mais sobre ela e educar para o seu uso. Então, é nessa perspectiva que eu vou fazer a minha fala. Vou falar um pouco sobre os conceitos de inteligência artificial, dos benefícios, dos problemas e depois ressaltar a importância de constituirmos uma rede de formação para que a gente possa usufruir dessa ferramenta de uma forma mais ética, mais responsável e mais qualificada. Bom, então, eu gostaria de iniciar minha fala, introduzindo um pouquinho, né, sobre o que é a inteligência artificial. Né? Isso por quê? Porque a inteligência artificial, ela consiste, né, em sistemas de informação que são capazes de realizar tarefas que normalmente deveriam requerer a inteligência do homem, ou seja, a inteligência humana, né? Todavia, são tarefas que podem ser feitas sem o homem, como analisar informações, compreender linguagem natural, reconhecer imagens, tomar decisões baseadas em dados. Então, há poucos anos atrás, essas eram algumas tarefas que só o homem conseguia fazer. Atualmente, a inteligência artificial consegue fazer algumas dessas atividades, né? Não da mesma forma, óbvio, né, que um ser humano faria, mas ela consegue fazer com determinadas especificidades. Então, na atualidade, né, já se tem produzido muito e avançado muito nas aprendizagens automáticas e nas redes neurais artificiais, justamente na perspectiva de identificar padrões complexos, né, de forma automática, e isso tem dado lugar a novas gerações de inteligência artificial. E essas novas gerações, elas são capazes de trabalhar com a linguagem e com o conhecimento científico de formas surpreendentes, especialmente ou também no campo educativo. Então, dessa maneira, não é plausível nós negarmos, né, a inteligência artificial, mas na verdade o que nós precisamos é compreender a sua importância. E a inteligência artificial, ela é importante por quê? Porque ela é uma ferramenta, né, muito útil para democratizar o acesso ao conhecimento. E especialmente, né, o conhecimento que é procedente de investigações científicas. Isso por quê? Porque essas investigações, muitas delas estão publicadas previamente na web. Então, a inteligência artificial, ela consegue, né, não só buscar o que já foi produzido por um determinado assunto, mas inclusive sistematizando informações.
né? Então, a inteligência artificial, ela pode impulsionar a ciência e principalmente eliminando as barreiras de idioma, de formato, facilitar o acesso aos resultados das pesquisas aos investigadores, acesso aos dados de pesquisa, acesso aos textos livres. Então, ela é uma ferramenta que ela pode ser muito útil se utilizada com qualidade. E algumas das propriedades, né, mais usuais da inteligência artificial e que nós já havíamos usando essas ferramentas há vários anos é a correção linguística, a tradução multilingüe, né, o que vai gerar inclusive mais equidade, né, porque se você coloca, por exemplo, um artigo para traduzir em outras línguas, né? Você consegue dar acesso a esse artigo ao maior número de pessoas, né? Além disso, as ferramentas de inteligência artificial elas também são utilizadas para acessibilidade. Né? Então, existe vários formatos pensados a partir da inteligência artificial para dar acesso, né, às pessoas com discapacidade, por exemplo, pessoas cegas, né, poder ouvir, né, o conhecimento, poder ter acesso a ele, né, pessoas que têm outras discapacidades, então existem recursos específicos, né, para acesso a esse conhecimento a partir da inteligência artificial, então isso também é um ponto positivo, né, é uma propriedade interessante. Além disso, que é a questão da própria difusão, né, em diferentes meios, né, para o público diverso que é possibilitado pela inteligência artificial. Então, através da inteligência artificial é possível produzir textos com linguagem fácil e não científica, podemos fazer infográficos, trabalhar com imagens, produzir músicas, vídeos, né, dentre outras ferramentas que é possível a partir da inteligência artificial. Então, a gente precisa compreender quais são, né, esses tipos de inteligência artificial que nos permite, né, facilitar, vamos dizer assim, o acesso, o conhecimento, né, à sociedade como um todo. Então, um dos tipos de inteligência artificial mais conhecida é a inteligência artificial generativa, né? Que é justamente um ramo da inteligência artificial concentrada em gerar conteúdo novo a partir, né, de padrões de aprendizado em grande volume de dados. Então, como exemplo, nós temos o chat GPT, né, que pode gerar textos, o Midjourney, né, que é para geração de imagens, o Eleven Labs para geração de voz, o notebook LM, né, que pode gerar áudio em podcast, enfim. Então, nós temos aí vários recursos, aqui são só alguns exemplos, né, que a educação generativa pode, né, ajudar a a facilitar, né, as nossas classes, as nossas salas de aula, tornando-as mais lúdicas, mais interativas. Então, o professor ele pode se utilizar da inteligência artificial generativa para estar introduzindo na sala de aula um conteúdo a partir de podcast, a partir de geração de voz, de imagens interativas, a partir de textos com vários tipos de linguagem, enfim, né? E a partir daí, inclusive, aqui nós temos um texto, né, um livro publicado pelos que aí vocês podem ver a imagem, né, sobre inteligência artificial generativa e que eu deixo também como sugestão de leitura para todos vocês. É, outro tipo, né, é conhecida como a LLM, que é a Large Language Model, que são modelos de linguagem, né, de grande tamanho, né, e eles vêm justamente entranhados num conjunto de textos, né? Então, eles são capazes de compreender e gerar linguagem natural de forma bem coerente. Então, as ferramentas como o próprio chat GPT, por exemplo, eles se baseiam em LLM, né? E podem, por exemplo, né, resumir um artigo científico, né, propor correções de estilo ou responder a perguntas sobre o conhecimento de um manuscrito. Né? Então, isso ajuda também os alunos a otimizar o seu tempo de estudo, o seu tempo de leitura, enfim. Então, a qualidade vai depender, por óbvio, né, dos dados que
foram incorporados à própria inteligência artificial, né? Vai depender da atualização, porque a inteligência artificial ela é um recurso que carece de atualização constante, né? E além disso, também dos comandos que nós vamos dar à própria inteligência artificial para que ela traga as respostas que nós desejamos, né? Então aí a gente também tem que pensar nos prompts. Além disso, tem o embedding, né, que consiste em representações numéricas, aí no caso são vetoriais, né, de palavras, frases ou documentos produzidos pela inteligência artificial, né, que que eles vão se conversando, né, a partir das similaridades semáticas. Né? Então, nessa perspectiva, os textos, né, com conteúdos relacionados, eles tendem justamente a formar, né, esses emblems, né, que trazendo o que está mais próximo, o que está mais perto, né, mais cercano, a partir do próprio espaço vetorial que vai sendo constituído. E aí, dessa maneira, né, a inteligência artificial, ela permite a gente comparar os documentos, localizar artigos similares ao que nós estamos lendo, estudando, ou textos similares na web, né, e inclusive enumerar citações, né, de forma inteligente para determinado assunto, né? Então ela pode sugerir também outras leituras, né, a partir de outras referências. Outra que nós temos é a RAG, que é a RAG, né, que é a Retrieval Augmented Generation. Então, ela trata de um conjunto de técnicas que permite certo controle do conteúdo gerado pela inteligência artificial generativa, né, quando se adiciona informações de fontes confiáveis sobre um determinado âmbito do conhecimento, para orientar as respostas proporcionadas pela própria inteligência artificial. Então, nesse caso, o sistema ele vai recuperar primeiro os documentos relevantes, né, para depois gerar uma resposta baseada nesses conteúdos. Então, nesse caso, né, as ferramentas que elas podem responder a perguntas sobre texto científico utilizando uma determinada base de dados, né, que são internas. Né? Então, isso é um exemplo de RAG, por exemplo, aplicado. Né? Então, no RAG, aumenta-se, né, a precisão e a qualidade das respostas, porque ele vai se basear em dados que são dados verificáveis, né, que são dados que nós já validamos e inserimos lá, minimizando, então, o que nós chamamos de alucinações. Né? O que seriam, então, essas alucinações? As alucinações, elas são justamente os chamados erros, né, da inteligência generativa. Por quê? Porque, por vezes, a inteligência generativa, ela produz um conteúdo que esse conteúdo ele não é verídico, né? Ele é um conteúdo falso. Né? Então, ele é um conteúdo falso, que às vezes é gerado, e ele é apresentado para o aluno ou para o leitor como se fosse um conteúdo verdadeiro. Então, a inteligência artificial ela pode trazer um dado incorreto, às vezes ela produz um exemplo que não é adequado, ou mesmo pode produzir uma referência bibliográfica que não é existente, ou que, mesmo sendo existente, ela não é coerente, né, ou não diz respeito diretamente àquele assunto que está em questão, né, que está sendo veiculado. Então, numa resposta da inteligência artificial, né, ela pode ser incorreta, né, e está sendo gerado como se fosse verdadeira. E é por isso, e é aí onde mora a importância do ser humano, né? Por quê? Porque a inteligência artificial, ela não é 100%, né, confiável. Então, o que é que nós precisamos enquanto seres humanos que vamos trabalhar com inteligência artificial? Conhecer essa ferramenta, saber utilizá-la, né? Para quê? Para a gente aproveitar, ou seja, tirar o maior proveito possível desta ferramenta. Especialmente nós que somos professores, né? É que precisamos, então, conhecer para que possamos ensinar os nossos alunos a utilizá-la. Se nós mesmos não sabemos do que tratamos, como nós podemos orientar os nossos alunos para utilizá-la com ética, com qualidade, né? E de forma qualificada. Então, nessa perspectiva, né, a educação para o uso da inteligência artificial, né, ela requer, né, que o professor ele não pense nela como
uma concorrente, porque a inteligência artificial ela não vai substituir a ação do homem ou a ação do professor. Então, o professor ele não pode ignorar e nem tampouco proibir o uso da inteligência artificial. O que ele precisa fazer, o que ele precisa, na verdade, se preocupar, não é em negar essa tecnologia e nem negar que essa tecnologia ela pode ter benefícios. Mas o importante é justamente saber dizer para o aluno, saber explicar para o aluno, né, que a inteligência artificial ela é apenas uma ferramenta auxiliar e que ela pode sim ser uma excelente ferramenta auxiliar, mas sempre que ela for utilizada de forma responsável, de forma ética e com qualidade de exploração. Então, quando se usa corretamente a inteligência artificial, se pode agilizar e melhorar as atividades de rotina e diária dos estudantes e dos pesquisadores. Como ela não substitui o ser humano, então o ser humano é justamente aquele que vai ser o guia da inteligência artificial, né? Ele vai ser o curador dessas informações provenientes da inteligência artificial. Então, quanto mais nós aprendemos a controlar, mais útil será a inteligência artificial para oportunizar novas rotinas de tarefas, né? Especialmente aquelas que são muito repetitivas. Né? E aí vai nos abrir a oportunidade de economizar tempo, né? E de diminuir, então, incongruências, dissonâncias, a partir do próprio uso da inteligência artificial. Então, quais são os benefícios, né, da inteligência artificial para a educação? A inteligência artificial ela permite a automatização de tarefas repetidas e laborosas, né? Também ela permite liberar o tempo que seria um gasto nessas atividades para os estudantes dedicar a outras atividades que sejam mais analíticas, né, de maior importância, que de fato requer análise. Né? Além disso, a inteligência artificial, ela permite a identificação mais rápida de conceitos, de categorias, de informações e de comparação, né, desses conceitos e dessas categorias que muitas vezes não são estáticos, mas que vão se construindo e vão se mudando e se alterando paulatinamente ao longo dos tempos. Né? Além disso, ela também pode colaborar para melhorar a qualidade da linguagem nos manuscritos, né, com ferramentas que vão apontar erros gramaticais, né, que vão apontar frases confusas, né, termos técnicos inconsistentes, enfim. Então, a inteligência artificial ela pode gerar um aumento, né, da inclusão e da equidade, por exemplo, porque ela permite que autores de países, né, por exemplo, que não sejam, né, anglofônicos, possam melhorar o seu inglês, por exemplo, né, nos seus artigos, justamente a partir dessas traduções, dessas correções. E para isso tem vários programas que se utilizam de inteligência artificial, né, que já são utilizados há muito tempo, como o DeepL, o próprio Google Tradutor, né, o Linguagem Tool, dentre outros. Então, na verdade, ela também nos auxilia bastante, né, na questão da escrita, das traduções e da compreensão, especialmente de outros idiomas. Além disso, a partir da inteligência artificial, é possível elaborar resumos, planos de aula e de ação, né? Ampliar a difusão do conhecimento com imagens, podcasts e vídeos, como eu já havia falado, melhorar a qualidade das aulas, né, com apresentações, porque ela também pode gerar apresentações. Então, isso tudo vai depender do comando que você vai dar para a inteligência artificial e, por óbvio, da revisão do próprio professor, que vai ter que ter esse olhar crítico, esse olhar analítico para dizer que essa sugestão da inteligência artificial foi interessante, mas eu posso aperfeiçoar, eu posso melhorar, eu posso mais do que isso, que é o que a inteligência artificial não consegue fazer. Eu posso trazer para a minha apresentação aspectos locais, exemplos que dialogam com o contexto sociocultural dos alunos, né? Então, trazer essa realidade, que é uma realidade, né, subjetiva, a inteligência artificial não vai conseguir com a qualidade que você vai fazer. Então, por isso que ela é uma ferramenta, né? Por isso que ela precisa sempre do olhar do professor. Então, ela pode colaborar com as investigações científicas,
né, facilitando essa democratização do conhecimento, a própria divulgação do conhecimento, e também ampliar e melhorar o uso de múltiplas linguagens. Né? Então, a partir da inteligência artificial, o professor pode se utilizar de tirinhas, né, de charge, de poesias, de música, né, de obras de arte, de muita coisa que a gente pode pesquisar, buscar ou mesmo gerar com a inteligência artificial. Bom, e aí qual é a atenção que a gente tem que ter com a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela não tem um discernimento intelectual e nem ético, né? Então, quem vai, né, a quem vai recair a responsabilidade ética sobre o que está sendo produzido pela inteligência artificial e que você vai lá e utiliza com seus alunos ou que você reproduz. É a você, não é a inteligência artificial. Né? Então, o discernimento precisa ser sempre do docente, né? Do professor, do homem. Então, não é possível, né, ela, por exemplo, trazer para a sala de aula com sensibilidade o que se necessita. Né? Então, a sensibilidade do professor, o afeto, né, o sentimento de pertença que ele vai desenvolver com os alunos, a contextualização do conhecimento, tudo isso, né, precisa de fato de um toque de humanidade. Né? Então, essas sutilezas, a inteligência artificial, ela não consegue perceber, né? Então, é preciso, né, que a gente compreenda quais são os limites e os riscos da inteligência artificial para usar ela da melhor forma possível. Em relação a esses limites, né, a gente traz aqui alguns problemas, né? E quais são esses problemas e os riscos do uso da inteligência artificial? Primeiro, quando se usa a inteligência artificial sem transparência, né? Então, é muito importante, né, que todas as vezes que nós nos utilizemos de inteligência artificial, que nós possamos ser claros. Por exemplo, para fazer esta apresentação, né, eu utilizei o DeepL para traduzir todos os meus slides. Ainda que um colega, né, que é espanhol, que é o Heredia, que inclusive gostaria de deixar o meu muito obrigado, né, ele fez toda essa revisão humana, né, dessa tradução que a inteligência artificial fez. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter. Né? Deixando claro, sendo transparente. Por quê? Porque usar a inteligência artificial não é um problema. O problema é usar ela de má fé ou usar ela sem transparência. Né? Então, existe também a possibilidade, né, de resultados inconsistentes e errôneos a partir da inteligência artificial. Então, é muito importante, né, que a gente possa também saber, né, quais são os comandos que a gente deve fazer para a inteligência artificial, para trazer resultados diferentes e poder comparar, né, esses resultados. Porque se nós não soubermos dar bons comandos para a inteligência artificial, a gente pode não ter o resultado que a gente esperava. E a gente também receber, né, um resultado que seria um resultado falso verdadeiro. Então, existe também na inteligência artificial sempre uma defasagem temporal. Por quê? Porque ela precisa estar sempre sendo atualizada. Então, como exemplo, eu coloquei aqui, né? Por exemplo, como que um LLM, né? Ele que foi abastecido com artigos científicos, por exemplo, de 2020, vai gerar conhecimento atualizado para textos, né, para um assunto que é atual de 2025. Então, não é possível. Se ele não utilizar o RAG, não é possível. Né? Então, tem esses problemas. Então, às vezes, também a gente está pesquisando um determinado assunto, que ele é tão inédito, né? Ele é original, ele é atual, e pode ocorrer da inteligência artificial não nos responder a contento. Por quê? Porque ela não foi abastecida com informações, com as informações atuais e necessárias. Né? Outro risco e outro problema da inteligência artificial, né, são as decisões automáticas, né, que podem refletir em alguns riscos, né, do presente, né, trazendo dados que não são confiáveis. E mais especificamente, né, quando a gente pensa também nas desigualdades, que são as desigualdades entre os países, entre gênero, todas essas questões,
a inteligência artificial ela pode, por exemplo, trazer mais autores, né, por exemplo, da Europa do que de países latino-americanos, né, sobre determinado assunto. Ou ela, por quê? Porque como tem um maior número, se eu estiver pesquisando em relação, estou citando um exemplo, né? Sobre o próprio Brasil, vou pegar o meu país como exemplo. No Brasil, a gente aprende, né, que nós fomos invadidos, que as nossas terras elas foram conquistadas, né? Por quê? Porque lá já tinha vida, né? Os indígenas estavam lá e já tinham ocupado esse espaço e esse território, então nós fomos invadidos. Mas pode ser que, por exemplo, na perspectiva europeia, tem vários documentos e vários alimentos da inteligência artificial que vão dizer que não, que nessas terras elas foram descobertas, né? Que essas terras, que houve o descobrimento do Brasil, né? Que o Brasil ele não foi explorado, ele foi colonizado, né? E que os europeus trouxeram desenvolvimento para o Brasil. Essa é uma outra visão, uma outra percepção. Qual a informação que vai retornar da inteligência artificial? Aquela que tiver sido alimentada na inteligência artificial. Então, se eu coloco mais informação com uma determinada visão de mundo, é essa que ela vai retornar. Então, a gente precisa também ter cuidado, né, para que a inteligência artificial, desculpe, ela não retorne, né, preconceitos, ela não retorne problemas de gênero, né, questões raciais, étnicas, desculpa, que podem repercutir, né, na ciência. Bom, outro problema da inteligência artificial é que é fundamental reconhecer os seus limites e os riscos. E a partir daí, a gente precisa reconhecer que a própria alimentação da inteligência artificial, ela não é transparente, ela não é clara. Nós não sabemos exatamente de onde vem toda a lógica e todos os dados, né, que alimentam as inteligências artificiais. Então, existe a possibilidade de resultados serem inconsistentes e errôneos. Né? E as trocas de comando podem, inclusive, fazer com que a inteligência artificial dê resultados diferentes, né, que podem dificultar, né, a nossa compreensão. Então, né, existe toda a questão, né, da própria defasagem temporal, bem como esses problemas de geração de informações. E aí o que é importante, né? É importante também a gente reconhecer o potencial transformador e a responsabilidade educativa da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela pode melhorar a eficiência, ela pode reduzir os erros humanos, ela pode democratizar o conhecimento, mas para isso a gente precisa utilizar ela com responsabilidade e com maturidade crítica, compreendendo quais são os seus riscos e os cuidados que nós temos que ter. Então, a inteligência artificial, para ela ser um bom assistente, né, ela precisa da supervisão humana. Então, quem vai dar os comandos e supervisionar a informação que é gerada pela inteligência artificial somos nós, professores. Né? E para isso nós precisamos estar preparados para manejar a inteligência artificial. Então, a governança ética é a principal responsabilidade de quem trabalha com a inteligência artificial. E aí, quais são as recomendações? Né? As recomendações para o uso, né, ético e adequado da inteligência artificial. Seria orientar bem o uso dessa ferramenta para minimizar os riscos, né, que existem e que podem gerar, especialmente um olhar cuidadoso para as desigualdades geográficas, étnico-raciais, enfim. Além disso, jamais omitir o uso de inteligência artificial nas tarefas que nós formos desenvolver com ela e formar os alunos e os professores para esse uso ético. Né? Além disso, respeitar a política de confidencialidade de dados. Né? Então, a gente também precisa ter esse cuidado, né, de não expor dados que são dados sensíveis.
qualificar a supervisão humana, né, ensinar como qualificar a supervisão humana também ajuda a produzir um conhecimento com mais justiça, com mais honestidade, com mais responsabilidade, transparência e a própria promoção da diversidade. Então, é importante também ler, eu aconselho a todos a ler um documento da Unesco que foi publicado em 2024, que chama-se Recomendações sobre a Ética da Inteligência Artificial. Então, aí eu trago a foto, a imagem do documento, né, que foi produzido pela Unesco, e eu recomendo a todos que possam fazer a leitura desse documento para se utilizar de forma ética da inteligência artificial. Bom, e aí onde é que está então, né, o papel das redes formativas no uso da inteligência artificial? Ora, nós, enquanto professores, nós nos formamos também, né, além de óbvio das leituras, dos estudos, das buscas das informações, das pesquisas, mas isso não é feito de forma isolada. Nós estamos num contexto, inserido no contexto cultural, no contexto social, né? E nesse contexto nós formamos redes de cooperação, né, entre professores de várias instituições, inclusive de vários países, né? E é justamente nessas redes de cooperações é que nós vamos trocar conhecimentos, saberes, informações, né? Então, essas redes colaborativas, elas são muito importantes na formação, né, para promover a aprendizagem contínua e incentivar o desenvolvimento das competências para desmistificar a inteligência artificial, ou seja, para que a gente possa conhecer e compreender o que é inteligência artificial, né? Além disso, utilizar ela com responsabilidade e com qualidade. E mais do que isso, utilizar ela também para o intercâmbio de conhecimentos, né? Porque a partir dela é possível também a gente intercambiar conhecimentos, fazer trocas de técnicas, de práticas educativas, não é? Enfim, então, de forma colaborativa, a gente pode também, a partir da inteligência artificial e com ela, né, qualificar esses conhecimentos e essas trocas. Então, numa perspectiva formativa em rede, a gente consegue se ajudar, colaborar uns com os outros, né, e especialmente ampliar, né, as informações, os conhecimentos sobre a inteligência artificial e como utilizar a inteligência artificial e mais especialmente ainda, como formar os nossos alunos para o uso ético e íntegro desta ferramenta que veio para ficar. Né? Então, não adianta a gente querer negar a importância da inteligência artificial, mas a gente precisa realmente aprender a trabalhar com esta ferramenta. Então, a partir daí, né, eu já vou me aproximando, né, para as finalizações, mas a partir daí, nessa perspectiva de ensinar, né, o que é necessário, a gente tem que primar sempre pela verdade, né? Então, o mais importante é a gente mostrar para o nosso aluno que ele pode gerar texto com a inteligência artificial. Ele pode fazer uma tradução com a inteligência artificial, ele pode fazer uma correção de um texto com a inteligência artificial, ele pode não ler um livro, mas optar por pedir à inteligência artificial para resumir um determinado livro e ler só o resumo, né? Se ele não teve tempo de fazer a leitura do livro. Isso não é o problema. O problema é a falta de verdade. Ele só precisa comunicar. Né? Por quê? Porque você pode pedir à inteligência artificial para gerar um texto para você e a partir dele, né, você produzir, ou você se inspirar para produzir um texto com as suas palavras. O que você não pode é pegar um texto que foi produzido pela inteligência artificial e fingir que foi você que fez. Ou pegar um resumo gerado pela inteligência artificial, tal qual como ele foi produzido, e assinar dizendo que essa produção é sua. Então, aí é um problema ético, né? É um problema ético porque você está faltando com a verdade. Então, o que a gente precisa, na verdade, é ensinar aos nossos alunos, né, que a máquina, ela não é uma autora. Então, se eu faço, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa e eu coloco lá na inteligência artificial, é, por favor, escreva uma metodologia de um trabalho científico, escrevendo sujeitos, local da pesquisa, técnicas, métodos, não sei o que, sobre
Aí você vai dizer o seu assunto de pesquisa. Ele vai gerar lá uma ideia para você de um método de pesquisa. E aí você opta, você diz: olha que ideia legal, eu vou fazer uma pesquisa com essa metodologia aqui que a inteligência artificial está aqui, né, sugerindo. Beleza. Mas se realmente você faz tal qual está lá e usa o texto tal qual está lá, você não vai poder dizer que foi você que produziu essa metodologia. Mesmo que você altere, você vai ter que dizer. E a ideia foi sugerida a partir da utilização da ferramenta de inteligência artificial, todavia, né, foi reescrita ou foi parcialmente adaptada, né, por você. Por quê? Porque você não pode pedir à inteligência artificial para escrever um artigo e no final assinar autores do texto, Lia Machado Fiuza Fialho e ChatGPT. ChatGPT não é autor de texto. ChatGPT não pode ser assinado como autor, o autor é você. Então você precisa fazer a leitura, reescrever, repensar sobre, validar, qualificar para poder utilizar essa informação. Então, a máquina ela não pode assumir a responsabilidade legal sobre o conteúdo que é produzido por ela. Então, se ela não pode assumir uma responsabilidade legal, ela não pode ser autora ou coautora, por exemplo, dos seus artigos científicos, do seu trabalho de conclusão de curso, né? Enfim, na sua tese, da sua dissertação, não dá. Né? Então, já tem, né, resoluções, por exemplo, do COPE, né, do ICMJE, falando justamente sobre a impossibilidade, né, de colocar ferramentas de inteligência artificial como autores ou coautores, né, de textos. Além disso, é necessário, né, divulgar, né, esse uso, né, da inteligência artificial. Então, esse uso, né, substancial, quando você utiliza bastante inteligência artificial, seja na redação de parte do texto, seja na geração de figura, seja na tradução, é preciso colocar essa informação. Além disso, também é preciso prezar pelo cumprimento das normas de honestidade científica. Então, não é permitido, né? A gente não pode permitir que a inteligência artificial, né, produza plágio, né, ou informações falsas e que a gente não faça uma verificação adequada, justamente para sanar esses problemas. Por quê? Porque se você pede para a inteligência artificial gerar um texto para você, por exemplo, né, e ela comete um plágio, e você assina, quem está cometendo plágio não é a inteligência artificial, quem está cometendo plágio é você. É você que vai responder legalmente por essa informação que você colocou no seu texto, dizendo que era sua, mas que, na verdade, né, é uma informação de outro autor. Então, a gente precisa despertar nos nossos alunos essa consciência. Nessa consciência que ele tem que ter, né, da responsabilidade de assumir, né, se ele for utilizar todas essas informações que estão geradas. Então, ele precisa não só gerar informações a partir do chat GPT, mas mais do que isso, fazer uma análise crítica dessas informações, averiguar a sua veracidade e a possibilidade de uso. Então, é possível que o chat GPT lhe retorne alguma coisa interessante, que vai lhe dar ideias, né, sugestões, né, que vai fazer você ampliar, né, o seu universo de pesquisa, mas é possível também que ele lhe retorne, né, informações falsas, verdadeiras, né, que ele vai colocar como se fosse verdade e na verdade não são, né? E você precisa estar atento a isso. Então você também precisa, né, ter essa maturidade crítica de analisar o que é gerado pelo chat GPT ou por outra inteligência artificial que você estiver no momento utilizando. Além disso, né, é preciso também respeitar os aspectos legais dos direitos do autor. Então, a gente sabe que o que a inteligência artificial faz? Ela se utiliza de um rol de informações quando você pede, né, um determinado conceito, ou você pede para ela gerar um texto, ou utilizando ela de outra forma, muitas vezes ela vai buscar essas informações em textos que já estão, né, depositados na web, mas ela não traz essas informações com as devidas referências corretas, ou seja, fazendo jus às ideias, né, de quem
realmente criou, patenteou, né, ou disponibilizou essa informação na web. Então, isso é um problema, porque muitas vezes, né, há um descuido em relação aos direitos do autor. Então, você tem que perceber que se a inteligência artificial está lhe gerando informação, essa informação ela não saiu do além. Ela saiu a partir de produções intelectuais de outras pessoas. E que produções são essas? E quem são esses autores, né, que estão por trás desses documentos que estão sendo resgatados pela inteligência artificial para gerar, né, o texto que ela lhe oportunizou? Então, é preciso estar atento a essa questão para que a gente não incorra, né, em plágios, em má conduta, né, e nem tampouco se utilizando das ideias de outras pessoas sem fazer a devida referência, né, ou reconhecer os direitos autorais. Então, a gente precisa também, né, ter o cuidado, porque a inteligência artificial, como ela não pode figurar, né, nem como autora de trabalho, nem coautora, enfim, e nem responder legalmente pelo conteúdo que ela gera, né, então a gente precisa ter o cuidado de alertar os nossos alunos que todo aquele documento, todo aquele produto que é gerado de inteligência artificial, seja uma tradução, seja um texto novo, seja uma imagem, seja o que for, ele precisa dizer que foi gerado com inteligência artificial, mas ele precisa ser claro e transparente, né? De dizer quais foram as alterações, as mudanças, se usou integralmente, se usou parcialmente, né? E como, mais do que isso, como ele pode garantir que aquelas informações que foram geradas pela inteligência artificial, elas são de fato, né, verdadeiras, de fato confiáveis, no caso. Bom, e aí, a partir daí, né, é importante, né, para a gente já ir correndo para o final, pensar que a inteligência artificial ela é uma ferramenta que ela chegou para formar parte da rotina de trabalho dos seres humanos, né, incluindo formas distintas e específicas de aprender e de ensinar. Então, já existem algumas áreas do conhecimento, por exemplo, no direito, né, que a inteligência artificial ela consegue analisar um processo, ela consegue buscar jurisprudências, né, ela consegue buscar informações que facilitam muito a vida dos profissionais. Na própria medicina, se você tem um grande arquivo de imagens, né, relacionada a diagnósticos, por exemplo, né, a inteligência artificial, ela pode preparar um pré-diagnóstico a partir de uma determinada imagem. E isso também pode ajudar, né, porque talvez o próprio profissional possa não ver alguma coisa, né, que a inteligência artificial sugere, mas que tudo isso, toda essa ajuda que essa ferramenta pode nos proporcionar, ela não pode ser tomada de forma alienada ou de forma estática, né? Ela precisa ser dinamizada a partir da interpretação humana. Então, cabe a nós realmente fazer uma leitura cuidadosa de tudo isso que é produzido. Então, a inteligência artificial, né, ela muitas vezes, né, pode incorrer em desrespeitar esses direitos autorais, né, e especialmente porque as inteligências artificiais, como eu já coloquei para vocês, elas não dizem de onde tiram nessas informações, como são selecionadas, como é a curadoria dessas informações, a gente não tem acesso, né, a tudo isso. Então, muitas vezes, né, o cuidado que a gente precisa ter é justamente, né, que é necessário saber quais são as funcionalidades dessa inteligência artificial, para que a gente possa melhorar os nossos comandos, a partir de bons comandos, né, a gente encontrar um resultado que seja mais aproximado do que nós gostaríamos de realmente ter como resposta, e a partir daí desenvolver uma leitura crítica, né, do que a gente pediu, né, para a inteligência artificial, ou seja, do que ela gerou como resposta para a gente, né? E mais do que isso, ensinar a fazer essa leitura e ensinar a agir com ética. Então eu entendo que esse é o maior dos desafios, né, que nós professores temos, né, a ensinar aos nossos alunos. É justamente
como fazer comandos para a inteligência artificial, mais do que isso, nutrir, né, os nossos alunos de informações sobre, né, esse arcabouço de informações que a inteligência artificial gera, que não vem do além, como eu já falei, né, mas que de fato há alguém que já produziu essa informação antes, então que a gente não pode ter um cuidado para não negar, né, ou não sonegar essas autorias, ter o cuidado para não reproduzir informações incorretas, achando que é verdade. Então, para isso, a gente precisa aprender a fazer uma leitura crítica das respostas da inteligência artificial, né? E como é que a gente vai conseguir, então, né, desenvolver esse conhecimento, formar os nossos alunos, justamente com oportunidades como essa que nós estamos tendo aqui, né, com esse evento. Então, por exemplo, né, eu faço parte de um grupo, né, que me orgulho muito, que é o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Manuel Francisco Mero, que é o grupo Leituras, Comunicação e Ecossistemas Educativos. Então, ele me oportuniza de estar aqui divulgando, por exemplo, ou compartilhando um conhecimento com vocês. E outros grupos, né, vão estar aqui nos assistindo, aprendendo, reproduzindo, recriando esse conhecimento e passando para outros colegas. Né? E aí, em outro momento, né, por exemplo, num evento que nós fizemos lá no Ceará, que é o Práticas Educativas, Memória e Oralidade, estava, por exemplo, o Manolo ou o Hugo palestrando, compartilhando informações, enfim. Então, essas trocas em redes, né, em redes de aprendizado, elas são necessárias e elas são importantes, né? Justamente para quê? Para a gente compartilhar as nossas ansiedades, né? Os nossos desafios, as nossas dificuldades, né? E com os nossos pares aprendendo, crescendo, melhorando, qualificando as nossas práticas, né? Enfim. E a partir daí, claro, né, aprendendo como que nós vamos, né, porque a inteligência artificial, gente, ela é muito dinâmica, ela está mudando o tempo inteiro. O avanço da inteligência artificial é muito rápido. Então, não adianta eu estudar tudo hoje sobre inteligência artificial e achar que daqui 3 anos eu ainda estou sabendo sobre inteligência artificial. Não é verdade. Né? Esse conhecimento ele é produzido de uma forma muito rápida, ele está sempre em atualização, ele é dinâmico. Né? Então é preciso estar sempre estudando, trocando experiência com os colegas, trocando conhecimento, discutindo, debatendo, e são justamente esses momentos formativos, né, que a gente tem aqui a oportunidade, por exemplo, por meio agora deste congresso, mas com essas trocas, com essas redes colaborativas, é que a gente vai, né, se nutrindo de informações, é que a gente vai intercambiando experiências, que a gente vai dizendo o que deu certo, o que não deu certo, vai aprendendo com os nossos pares. Então, nós estamos em formação contínua. Né? E nessa perspectiva da formação contínua, a troca de experiência e de conhecimento com os nossos pares ela é fundamental. Então, fortalecer essas redes, né? Entender os outros professores como colegas de profissão, né? Que podem somar com a gente e não disputar, né? Porque a perspectiva não é essa, a perspectiva é de aprender para somar e para que possamos ensinar ainda mais e melhor os nossos alunos. Então, nessa perspectiva, as redes colaborativas, elas são essenciais, porque são espaços, né, frutíferos, propícios para esse intercâmbio de aprendizagem, né, e que a gente precisa se utilizar, inclusive, desses espaços, né, com ética, com integridade, né, com a nossa consciência crítica, para formar, né, os nossos alunos da melhor forma possível. Então, gente, aqui eu já vou correndo, né, para o final, então gostaria de agradecer a vocês. Deixo o meu e-mail para todos, elia.fialho@us.br. Me coloco, né, à disposição para estar, não só nesse momento, mas em qualquer outro, né, intercambiando conhecimentos, justamente por conta das próprias redes formativas, né, que eu considero que é muito importante, então me coloco à disposição para o que for necessário, né, para depois estar tirando dúvidas ou para estar continuando nessa conversa e esse diálogo com quem for de interesse, né, já me coloco à disposição. E ao mesmo tempo, né, mais uma vez, ressaltar o meu agradecimento a todos os organizadores desse evento,
né? Eu espero, então, que nós possamos ter aí dias ricos, né, de mais e mais informações e trocas de conhecimento e aprendizado. Um abraço em todos e até mais. Tchau, tchau.